Vamos aprender agora a trabalhar com a função se. É uma função condicional, ou seja, eu quero fazer uma função que o Excel entenda que se alguma coisa for igual ao que eu quero, ele vai me dar um resultado, caso contrário, me dê um outro resultado. Isso é uma função lógica bastante usada no Excel. Nós trabalharemos com ela aqui usando o nome do nosso intervalo de células. No caso aqui a gente tem aqui o nosso valor, o nosso vendedores e o nossa data, ok? Então eu fiz uma coluna bastante simples aqui de situação e aqui uma meta. Ou seja, eu quero saber quais vendedores bateram a meta, que no caso eu estipulei para 500. Então qualquer vendedor aqui que alcançar o valor de 500 nas suas vendas, ele bateu meta. Caso contrário, ele não bateu a meta. Então vamos aprender como usar essa função. Eu vou aqui na célula D2, vamos iniciar a minha função chamando igual e a função se. Chamei a função se, abre parênteses. Primeira coisa que nós temos que incluir, já me mostrou aqui, né, os dizeres aqui, é o teste lógico. O que é o teste lógico? Eu vou querer saber o que eu preciso de testar. Por exemplo, eu quero saber o que? Se aqui na C2, que é onde está o valor do meu vendedor João, a célula C2, se ele foi maior do que 500, maior ou igual do que 500. Se for maior ou igual a 500, ele bateu a meta. Se for menor do que 499, ele não bateu a meta, tá? Eu poderia usar, por exemplo, clicar aqui numa célula, na célula C2, por exemplo, né? Que aí eu testaria esta célula em específico e arrastaria depois a fórmula aqui e iria descendo, pegando os valores para baixo. Só que como eu nomeei meu intervalo, eu posso usar esse nome do meu intervalo. No caso aqui é o nome valor, ok? Então, se o valor, ponto vírgula, agora nós temos aqui valor se verdadeiro. Ou seja, se esse valor aqui ele for maior ou igual a 500, ele bateu meta, ok? Então, se for verdadeiro. Se o valor ele for maior, esse aqui é o sinal de maior, que é como se fosse uma letra V com a boquinha voltada para a esquerda. Se ele for maior ou igual, então notem que eu incluí aqui dois tipos de testes, né? O maior e o igual, ok? Por quê? Porque na verdade ele vai bater meta se ele tirar 500, se ele vender 500 para cima. Então o 500 também tem que entrar no meu teste. Se eu colocar somente o maior, o 500 não vai entrar, somente que for maior de 500, 501 para cima, ok? Então eu vou testar aqui se o valor for maior ou igual a 500. O 500 está onde? Ele está aqui na minha G1, ok? Só que a G1, depois eu vou mostrar para vocês uma situação aqui, tá? Vamos continuar nossa forma, nossa função. Então aqui, se esse valor for maior ou igual a G1, ponto vírgula, ele vai fazer o quê? Ele vai me dar o resultado de meta batida. Notem que eu escrevi meta batida entre aspas, para o Excel entender que isso aqui é um termo que ele está totalmente fora da minha fórmula. Ele é uma palavra aleatória que eu coloco a palavra que eu quiser, a fase que eu quiser aqui, o número que eu quiser, entre aspas, que ele vai entender como uma sentença aleatória, que não entra dentro da minha fórmula, ok? Então, meta batida. Isso aqui que eu fiz agora foi o quê? O valor se verdadeiro. Agora eu vou colocar o ponto vírgula e vou ter que informar para ele o que vai acontecer se o valor for falso, ou seja, se o meu vendedor não bater a meta. Então, mais uma vez, vou abrir as minhas aspas e vou escrever aqui, meta não batida. Fecho minhas aspas, fecho meu parênteses e dou meu Enter. Ok. Então agora já apareceu para mim meta batida. Por quê? Porque ele fez R$600 na sua venda. É mais do que 500. Se eu vou colocar aqui, por exemplo, 500, continua batida. Se eu colocar 499, meta não batida. Porque esse valor aqui é abaixo de 500, ok?
Então agora eu vou arrastar para baixo a minha fórmula. Venho aqui nesse quadradinho, quando a setinha do mouse virar uma cruzinha preta, eu dou um clique e arrasto para baixo. Só que aqui tem um problema. Percebam que aqui eu marquei aonde que está a minha meta, na célula G1. Só que à medida que eu arrasto a minha fórmula para baixo, onde deveria ser o G1, ele vai descendo. Percebam que ele vai descendo a célula e aqui já não pega mais o intervalo correto. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá na minha primeira fórmula, que eu fiz aqui a minha primeira fórmula, e eu venho aqui onde está G1, marcado G1 aqui em cima na minha fórmula, e aperto o botão F4. Isso aqui é para quê? Para ele travar essa célula. Então aqui apareceu um sinal de cifrão antes do G e antes do 1. Ou seja, ele travou a minha célula, ele travou a minha coluna e a minha linha. Então agora sim, eu posso arrastar isso aqui para baixo, que ele vai manter sempre a minha meta G1, ok? Isso aqui não pode mudar. Então agora nós temos aqui a nossa primeira fórmula condicional. A gente pode ver aqui que alguns não bateram meta, né? Mas se nós alterarmos aqui, por exemplo, esse aqui tem 55, mas se ele entrar com 500, ele bate a meta. Se ele está com 501, ele bate a meta. Se ele está com 480, ele não bate a meta. Ok? Então aprendemos aqui uma fórmula de Si bastante importante e bastante utilizada no Excel.